dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Hoje aqui, de novo, né? Um pouquinho atrasada, mas hoje eu acordei espirrando. Até achei que não fosse conseguir entrar, mas peguei um floral aqui, peguei um óleo essencial, chamei os universitários. E estamos aqui para mais um encontro, hoje, dia 9, onde a gente já entra na parte de obediência, uma das partes mais importantes. Para mim, foi uma das partes mais difíceis de cumprir quando eu fiz a primeira vez. Então, bom dia para vocês que estão chegando aqui, bom dia, Noá, bom dia, Patrícia, bom dia, Carla, bom dia, Regina, que bom ter vocês aqui. Ellen, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Eu disse no começo que eu já tive uma crise de espirro aqui logo cedo, mas agora já tô melhor, acho que vai dar certo. Bom dia, Si, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vocês possam pegar esse aviãozinho aqui, manda para pelo menos mais 5 mulheres. Vamos levar essa mensagem de hoje para mais mulheres. O título de hoje é A Obediência dá acesso à promessa. Que promessa, Fabrícia? Uma promessa de uma vida leve, feliz, próspera, abundante. A promessa de que nós temos acesso a uma vida plena de verdade, que temos direito, como filhas de Deus, temos direito a essa promessa, porque para os filhos de Deus o melhor sempre. Ontem vocês puderam aprender que a gente não nasce filha de Deus, a gente se torna, todas nós somos criaturas de Deus, mas podemos nos tornar filhas de Deus quando cumprimos o que Ele pede para nós, né? Então, para a gente começar o dia de hoje, Kátia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quero te convidar a fazer uma respiração profunda. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Bom dia, Ellen, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar então fazendo uma respiração profunda, onde você inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira. A música de hoje é O Deus do Impossível, vou pôr ela aqui de novo. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que bom ter você aqui. E agora eu quero pedir a presença de Deus também no meio de nós. Então feche seus olhos e vamos junto comigo interceder e pedir para que Deus venha, né? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Estamos hoje na 9ª lição. Quase um quarto desse percurso já foi percorrido. Te louvo e te agradeço, Senhor, por todas as mulheres que estão aqui, por todas as que passam, por todas que assistem depois. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Te amo, te louvo e te agradeço. Tu és grande, tu és bom, tu és maravilhoso, Senhor, e pode fazer maravilhas em nossas vidas. Nós te pedimos perdão por ter nos afastado de ti, mas queremos de novo voltar à videira. Ajude-nos, Senhor, traga-nos as palavras certas, o direcionamento certo. Esteja conosco, trabalhe conosco, fique conosco, hora por hora, minuto por minuto, nos abençoando. Lapida nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a sua palavra, a sua voz, não com a nossa mente, com o nosso ego, com a nossa vaidade, mas sim com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Nos ajude, ó Pai, a alinhar as nossas emoções, a curar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma que está tão deturbada. O mundo, de alguma forma, precisa de Ti, Senhor, estamos carentes. O mundo está doente, cada vez mais e mais mulheres sofrem por conta de ter uma imagem distorcida sobre si mesma. E hoje vamos falar sobre obediência, então nos ajude a entender o que queres para a nossa vida. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Amém. Amém? Amém, amém, amém? Que lindo! Mais mulheres chegaram. E você que chegou agora, não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, se você já está participando outros dias, eu quero que você seja muito bem-vinda. Eu me chamo Fabrícia, eu sou professora de constelação, sou terapeuta, sou mentora de mulheres, mentora de empresárias, né? Fazendo agora um tour pela minha carreira. Eu vi que
99% das mulheres que eu atendo são empreendedoras ou empresárias de alguma forma. Então, estou me especializando em falar com essas mulheres. E por que não ser a terapeuta, a mentora das empresárias? Existe tanto tipo de mentora por aí, né? Mentora de psicóloga, mentora de terapeutas, mentora da área da saúde, da área da beleza, da área dos olhos, mentora de tantas coisas. E por que não ser mentora das empresárias? E por que não ser mentora de mulheres? Mulheres que querem colocar Deus no centro das suas vidas, não é? Então, estamos aqui. Hoje é o 9º dia. Todos os encontros ficam gravados. Nós temos um planner de acompanhamento de todos os dias, com todas as tarefas, porque aqui o devocional que eu uso como base, que é o da Camila Vieira, ele sempre traz uma passagem da Bíblia, uma reflexão, um trazendo consciência, uma música, uma tarefa e uma oração final. É assim que a gente está fazendo o nosso devocional, nosso desafio de 40 dias para levar todas as áreas da nossa vida além, trazendo Deus para o centro. Essa é a promessa, esse é o desejo do meu coração. E eu estou muito, muito, muito feliz porque todos os dias chegam mulheres novas de vários lugares do Brasil e do mundo. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E um detalhe, totalmente orgânico. Não fiz nenhum patrocinado sobre esse programa, sobre esse desafio. Vocês estão chegando. Então eu continuo contando com a ajuda de vocês para que vocês levem essa mensagem para mais e mais mulheres. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, que vocês que assistem depois, de manhã, de tarde, de noite, tem umas maravilhosas que me mandam foto porque tá fazendo 10, 11 horas da noite, depois que os filhos dormem, não tem problema. O ideal é que você faça. E o ideal é que você também, nesse percurso, que você tome bastante água, porque nós estamos trabalhando as emoções, você precisa limpar isso de alguma forma. A gente está mexendo com o seu corpo, com a sua alma e com a sua mente. Oi, Leia, que bom ter você aqui, que saudade. Nossa, quanto tempo. Então, precisamos tomar bastante água. O ideal é que você durma bem, que você se alimente bem e que você faça também atividade física. Por quê, Fabrícia? Porque não existe mente sã em corpo doente. Não existe. Então, nem que seja 15 minutos, meia hora, faça uma caminhadinha. Já serve, já serve. E toma muita água, tá? Uma outra maravilhosa me chamou ontem no direct para dizer que tá sentindo dor de cabeça. É normal? É normal. Eu tô trazendo aqui muita verdade para vocês. E nem sempre estamos preparadas a nos deparar com as nossas mentiras. Com a farsa que a gente vive. Muitas vezes, por conta das nossas feridas emocionais, a gente desenvolve máscaras. O que é isso, Fabrícia? Mecanismos de defesa para sobreviver. Para se defender, para não se sentir mais rejeitada, para não se sentir abandonada, para nunca mais se sentir humilhada. Você se veste de uma personalidade, mas que te afasta completamente da sua verdadeira identidade. Muitas mulheres que eu atendo, muitas mulheres que chegam aqui, muitas mulheres que estão participando desse desafio, estão com uma mensagem, com uma imagem, com uma identidade distorcida do que elas são de verdade. E aí, é claro, a cabeça vai doer, o corpo vai doer. E essa lição de hoje, ela traz uma mensagem muito importante. Então fica comigo aqui, tá no final. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Esse novo bloco, a gente já passou por 2 blocos aqui. A gente passou pelo bloco da consciência. Nós passamos pelo bloco da identidade. E agora nós vamos entrar no bloco da obediência. Depois vem o bloco do orgulho. Esse é terrível. Esse a gente vai ser passado na máquina de moer carne. Depois vem o bloco da humildade. Hábitos que transformam atitudes. Visão positiva de futuro. Perdão. Estratégias para vencer o mundo. Porque nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus. Eu, pelo menos, eu quero ser de Deus. Eu não sei o que você quer ser. Mas eu quero ser de Deus, eu não quero ser do mundo. Essa é uma fala que eu tenho já há muito tempo, que inclusive eu já comprei briga com muitas pessoas que dizem, né? Eu crio filho para o mundo. Eu digo, eu não crio minhas filhas para o mundo.
O mundo não vai conhecer as minhas filhas. Eu crio as minhas filhas para Deus. E elas vão percorrer o caminho que Deus quer. E eu sempre disse isso e fui criticada. E tá tudo bem. Hoje eu convivo muito bem com a crítica. Já sofri muito com a crítica. Porque também fui uma criança muito criticada quando era pequena. Tudo que eu fazia era mais do que obrigação. Elogio, essa é uma coisa muito difícil. Principalmente lá pro meu pai. Meu pai é maravilhoso. Meu pai é um homem incrível. Eu sou a filhinha do papai em reabilitação. Mas elogio para ele é uma coisa muito difícil. Mas eu também aprendi nesse percurso da vida que ninguém dá aquilo que não tem. Eu tenho certeza que meu pai nunca recebeu um elogio do pai dele. Não das coisas que eu lembro. Meu avô era um homem maravilhoso também, muito trabalhador, mas era muito rude, muito grosso. Muito, como as pessoas dizem, Ai, eu esqueci a palavra agora que esses dias a minha amiga me falou. Rústico. Ele era muito rústico, para não dizer grosso, né? Então, elogio, palavras de carinho, palavras de afirmação, não existia. Não existia. Isso é próprio do nordestino. O nordestino, por todas as coisas que ele vivenciou na vida, o jeito que ele teve que aprender a ser, ele é mais rústico, ele é mais grosso, ele é mais duro. E aí, minhas queridas, palavras de afirmação, toque, carinho, afeto, fica tudo em segundo plano. O negócio deles lá é fazer. Fazer para não morrer. É isso que eles aprenderam. E foi nesse ambiente que eu cresci, né? Então, meu pai é muito maravilhoso, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas a linguagem de amor dela também é fazer. Então, na minha casa, a gente sempre teve que fazer. E quando fazia, também não fazia mais que obrigação. Então, você tinha que fazer e quando fazia não era mais que obrigação. E pasmem, né? Essa é a minha linguagem de amor. Número 1. Atos de serviço. Sabe o que eu tô falando pra vocês? Nem sei por que eu entrei nesse assunto, mas talvez alguém que esteja aqui ou que vai assistir depois precisa ouvir isso. Então, às vezes você se sente a última bolacha do pacote, você se sente muito não amada, não merecedora. Se sente até que não é uma filha amada de Deus, porque não teve isso na sua infância. E o que eu tô dizendo pra você hoje é que independente daquilo que você recebeu, porque ninguém dá o que não tem, você pode se dar isso agora. Você pode se trabalhar, você pode se consertar. Só que tem um detalhe. A vida não para que a gente se conserte. É no meio do caminho que isso acontece. Deixa eu pegar minha almofada aqui, que eu tô com dor nas costas. A vida não para que a gente se conserte. Não dá para voltar lá atrás, não dá para mudar o seu pai, sua mãe, sua infância. Mas você pode agora, com muita verdade, coragem e humildade, alinhar as suas emoções e ser uma nova mulher a partir de então. Esse é o objetivo desses 40 dias. Né? Esse é o objetivo. E Deus, eu tenho ouvido aqui no meu ouvido que talvez você ache que não tem jeito. Mas tem. A música de hoje diz, a gente tem um Deus do impossível. Então, na lição 9, a obediência dá acesso à promessa. A gente vai trabalhar com o texto de Romanos. Romanos 5:19. E aqui em Romanos ele traz uma analogia. Então presta atenção no que ele vai trazer para nós de leitura ou de mensagem hoje. A leitura diz assim. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, o primeiro homem, ele está se referindo a Adão. E o segundo homem, ele está se referindo a Cristo. Por meio de Adão, por meio de Eva, veio o pecado. E por meio de Jesus, por meio do Cristo, veio então a justiça. Vou ler de novo para você entender. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem,
muitos serão feitos justos. Por que único? Porque Jesus Cristo é único. Né? E aí a reflexão de hoje é: a palavra de Deus nos alerta o tempo inteiro sobre a importância da obediência a Ele. A quem? A Deus. No Velho Testamento, a obediência à lei de Moisés, os 10 mandamentos, era o caminho para os homens se conectarem com Deus e agradá-lo. Obedecer sempre foi o caminho para experimentar provisão, proteção, milagres e promessas. Deus sempre falou com o homem. Alguns ouviam literalmente sua voz, outros recebiam suas palavras dos profetas. E agora temos também o Espírito Santo, que nos fala o tempo todo. Mas a verdade é que Deus nos ama tanto que sempre nos orientou, alertou, exortou e deu a direção a ser seguida para que pudéssemos caminhar sob suas bênçãos, usufruir do melhor da vida e ter acesso às suas promessas. Para toda obediência sempre existiu e existe até hoje uma recompensa. Assim como há o preço para ser pago pela desobediência. Quando entrei nessa busca desesperada por me despir de tudo que existia em mim, que não agradava a Deus e fazer novas todas as áreas da minha vida, que a velha Camila havia machucado, recebi uma ordem do céu, dizendo que, além de ser forte, era uma promessa. Em um evento de mulheres, presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Em um evento de mulheres na Igreja Comunidade das Nações, em Fortaleza, durante a ministração da bispa Dirce Carvalho, pediu que formássemos grupo de 5 mulheres e orássemos umas pelas outras. Neste momento, uma senhora que eu não conhecia veio em minha direção, percorrendo a igreja inteira até chegar a mim. E ela, em espírito, declarou para todas que estavam no grupo ouviu. O Senhor me mandou lhe dizer: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abra a tua boca, pois eu te fiz como coluna. Mas antes te humilha, te humilha, te humilha e alinha as suas emoções. Aqui nós temos um comando: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Uma exortação: alinha as suas emoções e depois uma direção: abre a sua boca. No meu método, que é o Vida de Mulher, eu ensino que nós temos que nos curar, que trazer ordem para a nossa vida, alinhando Deus em primeiro lugar, família e trabalho. E que quando eu alinho as minhas emoções, que eu me curo, eu posso assim ajudar outras mulheres a se curarem também. Esse é o caminho. E se a gente for prestar atenção, aqui nessa passagem, onde a Camila recebe essa ordem vinda do céu por meio dessa mulher, Deus faz a mesma coisa. Ele diz para que ela se humilhe, se humilhe, se humilhe, alinhe as suas emoções, no sentido de que se cure, se liberte, se transforme e depois abra a sua boca. Por quê? Porque outras mulheres precisam ouvir isso. Ontem eu me expus aqui para vocês, eu contei algo bem particular, algo que eu não tinha contado para quase ninguém. Ontem eu contei para elas, meu marido tá aqui. Ontem eu contei para elas a questão dos carrapatos aqui em casa. E eu recebi depois muitas mensagens de pessoas agradecendo. Porque a gente sempre ouve, né? Vê na passagem da Bíblia os sinais de Deus. Mas no tempo presente? Pois é, no tempo presente. Muitas vezes a gente recebe sinais, sim. Né? E no meu caso, esse sinal veio me mostrar que estava faltando Fabrícia aqui nessa casa, faltando mulher aqui nessa casa. Onde é que eu estava que eu não vi? Onde é que eu estava que eu não vi? Então, de alguma forma, você também tem que prestar atenção quais são os feedbacks que a vida tem te mandado, para que você preste atenção e você não está prestando. Nós estamos tão ocupadas no fazer
no fazer, no parecer ser. Porque nem é muitas vezes ocupadas em ser, é em parecer ser. Parecer ser boa, parecer ser uma mãe excelente, parecer ser uma boa esposa, parecer ser uma boa filha, mas e na verdade? E lá no secreto, quando ninguém tá vendo, como é que você é? Eu sou muito brava. Eu tenho que ficar o tempo inteiro dizendo, Senhor, acalma a minha língua, acalma a minha boca. Fica quieta, Fabrícia, escuta calada. Porque assim é automático, eu sempre tenho uma resposta. Essa Fabrícia, ela sempre tem uma resposta. Ela sempre tá na defensiva. E é um desafio enorme ouvir calada. E não ter uma justificativa e nem uma desculpa sempre. Talvez também seja esse o seu caso. E aí Deus vai te exortar, Ele vai te corrigir. Como? Com mais situações para que você fique calado. Com mais situações para que você fique calado. No livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro que eu gosto muito, uma das lições lá dele também diz que a gente não tem que dar satisfação, a gente não tem que se justificar. Mas é difícil. Principalmente quando você tem uma ferida de rejeição e de injustiça, que é o meu caso. Nossa, é automático. Mas vamos lá, nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Eu, assim como vocês, também estou fazendo esse desafio de 40 dias porque eu quero transformar a minha vida. Mas continuando aqui, a Camila diz: aquelas palavras rasgaram meu coração. Era um misto de temor, de respeito e ao mesmo tempo esperança. Pela primeira vez, Deus havia mandado alguém me entregar uma palavra dele para a minha vida. Eu estava vivendo no meio de um furacão no meu casamento. Parecia que não tinha mais jeito, que todo o esforço de buscar transformação pessoal não estava acontecendo na velocidade necessária para que o meu marido olhasse para mim com esperança e acreditasse que eu poderia ser realmente uma mulher diferente da que desonrava ele. Aquelas palavras ficaram dias ecoando em meus ouvidos, ecoando até hoje. Depois que ouvi o comando, passei a ter uma direção clara do caminho a ser percorrido. Humilde. O que será? Se hoje aparecesse uma senhorinha aí na sua vida, o que ela ia dizer para você? O que será? Eu acho que para mim aqui, no momento que eu tô vivendo, ela ia dizer, coragem, levanta, vai, faz. Porque às vezes a gente também entra num estágio de paralisia. Que é onde você fica sem conseguir fazer. Eu tô mais ou menos nessa fase agora, assim. Com medo de fazer as coisas. Sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, mas não faz. Por isso do recomeço, gente. Em que área da sua vida você está precisando recomeçar? Que situação tem acontecido aí onde você talvez escute de Deus? Recomece. Faça de novo. Né? No meu caso, eu até ouvi isso da minha amiga Simone, eu não sei se ela tá aqui. Não inventa roda, Fabrícia. Faz o que você já sabe fazer. Não, nada chega até... nada chega por acaso, Nara. Nada chega por acaso. Nada por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em providência de Deus. Se de alguma forma vocês estão aqui, se vocês estão perseverando, se vocês estão acompanhando esse desafio, nós temos muito em comum, né? E ela continua assim: esse humilha-te repetidamente tem sido a base. Opa, vamos derrubar o copo. Tem sido a base do que eu tenho vivido até hoje. A chave de toda a minha transformação tem passado por me manter moendo o orgulho que existe em mim,
Gente, quando a gente chegar na lição do orgulho, se preparem, não desistam. É uma das mais fortes. Falaremos muito sobre orgulho em outra reflexão, mas hoje eu quero que você entenda que sempre existe uma direção dada por Deus para cada um de nós. É uma obediência a essa direção é que nos leva, e a obediência a essa direção é a que nos levará para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. A palavra recebida me deu, além de caminho para uma restauração, humilha-te, um porquê. Uma razão muito maior do que o meu interesse pessoal. E por que não dizer egoísta de não fracassar como esposa e perder a minha família. Tentando desesperadamente convencer meu marido que eu era capaz de mudar. Assim convencê-lo não desistir do nosso casamento. Ela me deu uma visão, um propósito escondido na dor do processo que eu tinha acabado de começar a viver. A palavra repetiu várias vezes. Eu te fiz como coluna, alinha tuas emoções e abre a tua boca. Eu te fiz para vale de ossos secos. Eu agora sabia todo o meu processo. Todas as minhas dores valeriam a pena, pois elas, além de mudar o meu próprio caráter, contribuirão com a vida de muitas outras pessoas. No caso desse devocional maravilhoso, né? Passei a crer que existia um propósito para o reino de Deus no meio da minha história e da minha dor. Não era mais só eu. Não tinha a ver apenas comigo e com a minha casa. Durante a jornada, durante o processo, durante os momentos de dor e falta de esperança, eu podia ouvir novamente a voz daquela senhora exortando-me, alertando-me, mandando-me vencer todos os dias o orgulho que existia em mim, mandando-me buscar ajuda emocional, fortalecer-me para só depois de entender que eu sou, sem as mentiras, sem o orgulho, sem a dependência emocional de outras pessoas, eu consegui acessar a promessa. Entende? A gente só vai conseguir acessar o sucesso, a prosperidade, a abundância, que todos nós temos direito, quando nós nos alinharmos emocionalmente, quando nós nos curarmos. Essa é a verdadeira promessa. É curar as nossas emoções, é curar as nossas dores. Muitas mulheres, às vezes, vêm para um processo de mentoria querendo falar de seus negócios, querendo falar de meta, querendo falar de narrativa de venda, de produto. E tá tudo bem querer olhar para isso, não tem problema. Mas se você não estiver bem com você mesma, se você não estiver com as suas emoções alinhadas, se você não estiver bem na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, isso não vai ter força. Ou pode até ter força. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também devem conhecer mulheres que são muito potentes profissionalmente, mas que têm uma vida devastada. Que não está bem com ela mesma, que não está bem com seu marido e muito menos com seus filhos. Eu tenho certeza que não é isso que vocês querem para a sua vida. Porque não é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu percebi que eu tinha colocado minha família, meu casamento, minhas filhas de lado, em detrimento do trabalho, eu recuei. Recuei tanto ao ponto de não saber como voltar a trabalhar. E dizer assim, mas será que o meu trabalho está certo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Essas são as reflexões que eu tenho feito. E eu estou sendo muito verdadeira aqui com vocês. O que Deus quer de mim? Como eu tenho que fazer o meu trabalho? Do jeito que eu estava fazendo não é para ser. Isso eu tenho certeza. Como Ele quer que eu faça de agora em diante? Estou tentando descobrir junto com vocês aqui. Fazendo esse percurso de 40 dias. Me alimentando da palavra de Deus, da presença de Deus. Louvando, adorando, ouvindo música, ouvindo pregações, lendo a Bíblia. Tomando água, cuidando do meu corpo, fazendo atividade física. É isso que eu estou tentando fazer nesses 40 dias. Para alinhar. Além, é claro, de fazer terapia, de tomar floral de bar, de usar óleo essencial, porque todos nós precisamos de coisas fora. Quer encontrar esse lugar no mundo e não buscar encontrar o seu lugar dentro de si mesmo. Isso mesmo, Nara. Não adianta nada. Não adianta nada.
Vocês ouviram o relato da Anitta? Tá muito na moda e todo mundo tá usando a fala da Anitta, né? Dizendo que ela tem tudo, mas existe um vazio existencial naquela mulher. E olha que ela tem o mundo. Uma das mulheres mais importantes do Brasil. Que mais faz sucesso, que mais faz dinheiro. Mas que tem um vazio existencial enorme. E olha que ela já conheceu constelação, ela mesma já falou, já constelou várias vezes a relação com o pai, a relação com a mãe, até os animais. Você concorda com as coisas que ela faz, Fabrício? Não, não concordo. Mas ela é uma pessoa assim como eu e você, nós não devemos julgar. Mas eu tenho visto os movimentos que ela está fazendo em busca desse encontrar-se novamente. Não é fácil. As coisas de fora não preenchem o vazio de dentro. Não pense que preenche, porque não preenche. Continuando aqui, hoje me vejo dentro da promessa. Vivendo a promessa, vejo-me buscando todos os dias obedecer ao comando dado e vejo o Senhor agindo com a misericórdia dele e o seu poder na minha vida e me usando na jornada de vida de milhares de outras mulheres. De uma maneira que só ele pode fazer. Mesmo assim, ainda preciso do humilha-te. Mas já caminhei alguns bons passos. Já estou na busca por obedecer há 5 anos. E isso me colocou em lugares e situações do agir de Deus que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Às vezes choro constrangida, perguntando a Deus o que ele viu em mim. E ele sempre manda a resposta rapidamente. Não vi nada demais, apenas um coração disposto a obedecer. Essa é uma coisa também. Tem pessoas por aí que se acham muito iluminadas porque Deus fala com elas. Muito santas porque Deus fala com ela. Não é isso. E Deus responde, eu não vi nada demais, não vi nada demais, apenas um coração disposto a obedecer. Você está disposto a obedecer? Essa é a pergunta que eu sempre faço para mim. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim. Então, não renuncie aos processos da vida, por mais impossíveis que pareçam, por mais dolorosos que sejam, não pare no meio do caminho, obedeça. Saiba que à medida que é transformada, à medida que obedece, você se aproxima da sua promessa e vive o seu propósito. Pois sua transformação será usada por Deus para inspirar outras pessoas a também serem transformadas. Ou seja, à medida que vive o seu processo, conecta-se com Deus, com quem Deus a fez para ser, sua verdadeira e real identidade, sua missão nesse mundo. Tenha certeza de que existe um caminho e existe um processo. Só vivemos as promessas quando estamos prontas para elas. E o estar pronta, no meu caso, passa até hoje por me humilhar, vencer o orgulho e alinhar as minhas emoções todos os dias. Gente, cura não é episódio, cura é jornada. Agora eu percebi que coloquei o trabalho em primeiro lugar, acima de tudo, até mesmo acima de passar tempo com a minha família. Hoje eu estou em tratamento da depressão. Patrícia, é isso, a gente se perde. A gente se perde da gente mesma. E é tão incrível, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Fabrícia, eu já me perdi de mim mesma algumas vezes. Algumas vezes. E 2 vezes é muito importante. A primeira vez, eu casei, bem nova. Eu era bem ingênua, bem romântica. E a gente teve a nossa primeira filha, foi sem planejar, mas ela veio, foi muito amada, foi muito querida. E logo depois eu engravidei de novo, do nosso segundo filho. Só que eu perdi esse filho, né? Eu tive um aborto espontâneo e eu entrei numa noite escura da alma, assim, numa situação muito, muito difícil, né? Eu me perdi de mim completamente ali naquela perda daquele filho.
ao ponto de desejar muitas vezes que eu não queria mais viver. Tamanho foi a dor. E além da dor da perda do filho, eu tive outras várias consequências. E entrei num processo muito grande de depressão. E na verdade eu estava vivendo um processo de luto, mas naquela época ninguém sabia muito disso, eu não sabia. As pessoas que me atendiam não tiveram essa compaixão. Eu recebi vários rótulos, vários diagnósticos, né? E foi uma época muito difícil, porque eu entrei mesmo no fundo do poço. No fundo do poço. Quando eu tive a minha terceira filha, a Sara, eu tava bem doida mesmo assim. Com as minhas emoções completamente deturbadas. Tanto que a minha vontade era de engolir o tempo inteiro aquela menina. Eu tinha medo de perder ela. Porque eu já tinha perdido o outro. E eu vivi 8 anos assim, bem difíceis mesmo. De muita dor, de muito sofrimento. Depois eu vi que aquilo era uma lealdade invisível. Até eu tenho, quem tiver interesse depois me pede, tem um artigo que eu escrevi sobre a minha vida, né, onde eu digo que a lealdade vem antes da felicidade. Era um capítulo de um livro que eu participei. E ali eu falo bastante dessa noite escura da alma que eu vivi. E eu precisei recomeçar. E lá atrás, pasme, tá? Lá atrás eu recomecei como? Com Deus. Foi por meio de um acampamento, de um encontro na igreja, que eu voltei a viver. Porque eu fiquei quase que 8 anos apenas sobrevivendo. Dores da alma, claro que movida por uma lealdade cega, uma teia invisível que me puxava para aquele lugar de dor e de sofrimento. E foi assim, né? E eu me perdi lá. Fui para um processo bem fundo mesmo, assim, de depressão, né? Emagreci muito. Acho que quase morri mesmo, assim. Morri e vivi de novo, não sei. E agora de novo, de alguma forma, eu me perdi de novo. De um jeito diferente, de uma forma diferente. Me perdi de novo. Me perdi de mim mesma porque eu coloquei o trabalho em primeiro lugar. Né? E agora estou aqui junto com vocês, abrindo meu coração, sendo muito sincera para dizer que estou realmente recomeçando. É aprender uma forma nova de trabalhar. Como eu vou trabalhar de agora em diante? Como Deus quer que eu trabalhe? E eu tô agindo aqui com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade para dizer para vocês. Né? De ter momentos assim, ali em janeiro, principalmente, de eu falar, mas eu não quero mais trabalhar com isso. Mas ao mesmo tempo eu recebia feedbacks maravilhosos de mulheres dizendo, nossa, mas aquilo que você me falou, nossa, mas aquilo que você fez. Porque assim, com todo respeito, tá? Eu sou muito boa no que eu faço. Eu só preciso arrumar o jeito certo de continuar fazendo. É isso. De alguma forma, talvez esse testemunho sirva para algumas de vocês. Não basta só ser boa. Tem que saber usar os seus talentos e os seus dons. E agora, trazendo consciência, tem perguntas, né? Tem perguntas. E aí, a tarefa de hoje é... E agora é a sua vez de responder. Se você não tem o nosso planner, ó, gente, valoriza o meu planner, tá? Olha que lindo que ficou o nosso planner. Se você não tem ainda, me pede depois. Eu só não consigo mandar aqui pelo Instagram. Não dá pra mandar pelo Instagram. Então, você tem que entrar lá no grupo ou me chamar no WhatsApp, pedir para que eu te envie. Tem as tarefas, tem os temas, tem as leituras e tem as tarefas. A tarefa de hoje é: e agora é a tua vez. Responda. 1. O que você precisa fazer hoje na sua vida para se preparar para as promessas de Deus? O que na sua vida aí não está de acordo com as promessas de Deus? O que precisa ser quebrado em você?
O que precisa ser deixado no passado? 4. O que significa ouvir humilha-te, humilha-te, humilha-te para você? São 4 perguntas para te levar à reflexão. Porque aqui, nesse nosso devocional, nesse nosso desafio, a gente tem 2 comandos claros. O primeiro, meditar a palavra de Deus. E o segundo, examinar a nossa vida. É só assim que a gente vai mudar, não tem outro jeito de mudar. A palavra de Deus traz uma direção, traz uma exortação. O que é exortação, Fabrícia? É correção. Exortação é correção. Eu não sei o significado real da palavra, nem não tive essa curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não olhei ainda no Google, no dicionário, o que significa exortação. Mas eu penso que exortação tem a ver com correção mesmo, né? E então a palavra de Deus, ela nos traz esse direcionamento, essa exortação, essa correção. E muitas vezes, um comando. Um comando. E esse é o nosso objetivo aqui. Que você siga a palavra de Deus, que você examine a sua vida e que você traga novas ações para o seu dia a dia. Começando por cuidar de você mesma, por se alimentar bem, por fazer uma rotina ali rotina de sono, rotina da manhã, rotina de cuidados, que você possa cuidar do seu corpo, da sua alma, das suas emoções. A palavra aqui é clara. Alinhe suas emoções, cure suas emoções. Porque muitas vezes são as suas emoções desalinhadas que faz você não ter sucesso na vida. Como, por exemplo, não romper bolhas financeiras, não conseguir. Esses dias eu atendi uma mulher maravilhosa, sabe assim? Ela tem um projeto lindo, ela tem uma clínica de estética, só que ela não consegue ter funcionários. Ela não consegue confiar nas pessoas. Assim como uma outra terapeuta que eu atendi também. Eu não tô querendo atender muito mais terapeuta, mas eu tenho atendido ainda terapeutas. Uma terapeuta maravilhosa, que já se vê nesse lugar de empresária, porque essa é uma diferença muito grande, que talvez você que está aqui, que seja terapeuta, você tem que mudar essa chave na sua cabeça. Você até é terapeuta, mas você tem que ser empresária. E de vez em quando você tem que usar o chapéu de empresária. Você usa o chapéu de terapeuta na hora de fazer os atendimentos. Mas na hora de vender, na hora de administrar, você tem que usar o chapéu de empresária, de empreendedora, de administradora. Não sei, vai aprender. Vai aprender. Esses dias eu assisti uma série, na verdade um pequeno documentário, eu gosto muito de documentários, da mulher mais rica dos Estados Unidos. Não lembro o nome dela agora. Mas ela diz que a meta dela, a meta de vida dela é aprender uma coisa nova todos os dias. Então, se você não sabe, se você não tem noções de administração, de como administrar o seu negócio, vai aprender. Vai aprender. E é isso que muda. Eu posso até ter um coração de terapeuta, mas a mente aqui, ela tem que ser de empresária. Esse era o lema de quando eu fiz especialização em business, né? Negócios sistêmicos. Coração de terapeuta, mas a mente tem que ser de empresária. E se você é terapeuta, presta atenção nisso. Né? No caso dessa mulher que trabalha com estética maravilhosa, que tem uma clínica maravilhosa, ela estava ali só querendo ajudar as mulheres, ajudar de graça. E aí quando eu trouxe essa consciência para ela de que sim, ela poderia ser a melhor esteticista que tem e ter esse objetivo de ajudar mulheres, porque ela tinha sofrido, ela sofre com alopécia, ela sofre com questões na pele. E aí ela se especializou naquilo, porque muitas vezes a nossa dor é a nossa virada de chave para que a gente fique até milionário, né? Tem uma fala da Josi Concol, que eu não lembro agora, mas é mais ou menos assim: sua dor é uma história de milhão, sua história é uma história de milhão, uma coisa assim nesse sentido, não lembro direito. Mas ela sempre diz: sua maior dor pode ser aquilo que vai te trazer sucesso, porque por meio daquilo, porque você não vai levar seus clientes em lugares que você ainda não foi. Então, por meio da sua cura, por meio da sua transformação, você consegue ajudar outras pessoas.
Mas eu tenho que alinhar também as coisas como eu penso. No caso dessa mulher, dessa profissional, dessa empresária, gente, ela tem uma clínica. Só que o pensamento dela era de ajudar. Ela não tinha meta. Nem meta, nem metinha, nem metona, que é o que eu costumo trabalhar com as minhas clientes. Eu ensino as minhas clientes a fazer isso. Quanto que eu quero atingir no mês, ok? No mês. Só que eu não sou CLT. Então, quanto que eu tenho que vender por semana? Quanto que eu tenho que vender por mês, por dia? Aí eu faço o montante do mês. Com ações diárias. Mas a terapeuta, a profissional da saúde, muitas vezes, vem com aquele pensamento apenas de ajudar e não olha para sua empresa, e não olha para o seu negócio. Como que vai conseguir gerir isso? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E essa é a diferença entre ter uma mente só de terapeuta, só de profissional da saúde, e ter um coração de terapeuta, um coração de profissional da saúde, um coração de pessoal, de professora, sei lá do quê. Não sei se vocês podem me dar o exemplo aquilo que vocês fazem. Mas a minha mente tem que ser de empresária, tem que ser de empreendedora. Entende o que eu estou dizendo para vocês? É necessário, gente. A oração de hoje, então, né? Que hoje eu me empolguei, já falei muita coisa aqui. Vamos para a oração de hoje, então. A oração de hoje diz assim: Pai amado, Deus de misericórdia e amor, assim como tu prometestes e cumpriste a Abraão, ensina-me os caminhos para acessar as suas promessas para a minha vida. Eu quero te agradar. Quero que minha vida glorifique ao Senhor. Perdão pelos meus pecados que te entristecem e me afastam de ti. Querido Espírito Santo, toma conta de toda a minha vida, meus pensamentos e sentimentos. Domina tudo que sai da minha boca. Eu decido viver uma vida que reflete Jesus. Então, dá-me entendimento, Pai, de tudo que existe em meus comportamentos, em minha mente e em meu coração. Toda falta de perdão, todo pecado não confessado, mostra-me, Pai, para que eu possa me arrepender, te pedir perdão, mudar a minha vida e viver as suas promessas. Cumprir os seus planos para a minha vida e para o teu reino. Enche o meu coração do desejo de te agradar e da sabedoria para que o teu amor e o meu temor me sustente durante a jornada, até que Jesus volte ou até que eu vá ao teu encontro. Que assim seja. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo, que lindo. Que no dia de hoje, então, o Espírito Santo de Deus possa vir sobre mim e sobre você e mostrar em qual área da tua vida você está errando mais. Quais pecados eu ainda preciso me arrepender e até mesmo confessar, trazer à tona? Que situação em minha vida, no meu trabalho, que eu preciso mudar? Quais comportamentos e sentimentos eu venho tendo que me afasta da minha realidade, que me afasta da minha real identidade? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso aprender de diferente? Porque se Deus nos dá os recursos para aprender, o que eu preciso aprender de diferente? O que você vai ter que mudar aí? É sobre isso, gente. E a lição de amanhã, nossa, a lição de amanhã é linda, tá? Já vou adiantando, já vou dando um spoiler aqui para que você venha amanhã. A lição de amanhã é: o milagre acontece enquanto você obedece. Qual milagre você está querendo na tua vida? Eu tenho clamado por Deus por um milagre aqui na nossa casa, na minha vida. E você? O que você tem clamado a Deus? Quais são os desejos do seu coração? Amanhã nós vamos falar de milagre. Então eu desejo do fundo do meu coração que tenha sido de proveito para você esse encontro de hoje. Que você venha amanhã, que você faça as tarefas
Que você se cuide como prioridade, que você seja prioridade na sua vida, que você tenha um momento com Deus, que você leia de novo essa passagem, que hoje era Romanos 5,19, que você dobre os seus joelhos, que você abra a sua boca, que você faça a sua oração sincera e que você faça a sua tarefa. Pedindo para que Deus te ajude. Eu não sei qual situação você está vivendo, onde é que você precisa de um milagre. Amanhã nós vamos falar de milagre. Mas antes da gente falar de milagre, mostra para Deus o seu arrependimento, a sua vontade de ser diferente, de ser melhor. Tem sido maravilhoso, né, Nara? Eu também acho. Todo dia, gente, olha, hoje foi o 9º dia. Cada dia tem sido especial. Até eu recebi um feedback de uma amiga essa semana, né? E eu disse que bom, né? Ela disse, nossa, é nítida a diferença do primeiro encontro pro 6º. Acho que ela estava assistindo, eu não sei qual que ela estava assistindo lá, que ela não lembro agora exatamente. Mas ela disse, é nítido a sua mudança, né? E eu tenho certeza que a mesma mudança está acontecendo com as mulheres lá do outro lado. Porque, gente, eu tô mudando. Até mesmo na forma de rezar, na forma de me comunicar aqui com vocês. Eu sou uma ótima comunicadora, eu adoro dar aula. Muitas de vocês aqui já foram minhas alunas e sabem. Eu adoro dar aula, para mim é natural dar aula. Mas falar de Deus não era natural. Eu tinha vergonha. Eu tô confessando isso aqui publicamente, tá? Quantas pessoas? 12 pessoas tem aqui ao vivo agora. Eu tô confessando para vocês. Falar de Deus, ouvir louvor na frente das pessoas, não. Tinha vergonha. Que Deus me perdoe também por isso. Que Deus me perdoe também por isso, mas é uma verdade. Elisa, querida. Lili, que bom ter vocês aqui. Fernanda, sejam todas muito bem-vindas. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo. Tá rolando aqui nesse Instagram e também lá no grupo do WhatsApp fechado, né? Um desafio de 40 dias com o propósito de levar todas as áreas da sua vida além, trazendo Deus para o centro. Esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o meu objetivo e eu quero que seja seu objetivo também. Não sei o que você está pedindo, aonde, em qual área da sua vida. Inclusive eu fiz, né, um lindo planner, se você não... Um lindo planner, tá? E nesse planner aqui tem uma roda da vida. Cadê, gente? Cadê a roda da vida? Opa! Olha a minha roda da vida toda arriscada. Uma roda da vida onde você coloca de 1 a 10 nas áreas, nas principais áreas. E aqui tem espiritual, parentes, cônjuge, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. São 12 áreas. A ideia aqui é que dessas 12 áreas você escolha 3 ou 4, que é onde você vai focar. Para mudar, para transformar, para deixar Deus agir. E aí, a roda da vida é do primeiro encontro, como está a sua vida. E depois, a cada dia, tem um tema, uma passagem da Bíblia, uma reflexão, um trazendo consciência, uma música, uma oração e uma tarefa para você executar aí também. Porque não adianta ter só exortação. Tem que ter comando. Tem que ter e o depois, que é o mais difícil. E o depois? E o depois, como é que vai ser? Então, de alguma forma, se você é mulher, se você é empresária, se você está querendo ajuda, me chama depois no direct. Hoje é dia 12, 13, que dia que é hoje? Que eu até esqueci. Nem sei que dia que é hoje. 13 de março. Eu ainda tenho vagas para esse mês, para receber você no meu acompanhamento individual. Qual que é a exigência? Você tem que ser empresária, tá? Você tem que ser empresário. Por quê, Fabrício? Porque o método que eu tô trabalhando agora, ele é exclusivo para empresário. Igual a Elisa tá aqui ainda. Elisa é uma das mulheres que passaram por essa repaginação do meu método, né? Porque casa de ferreiro e espeta de pau, infelizmente é assim, né? Eu sou professora há tanto tempo, eu sou mestre em educação, mas eu ainda não tinha lapidado o meu método. Agora eu tenho um método. E o meu método chama Vida de Mulher. Na verdade, esse é o nome do programa.
O método, ele ainda vai aparecer o nome. Excelente. Isso mesmo, né, Elisa? Elisa foi uma das mulheres maravilhosas que vieram, né, para um experimento, um processo que eu fiz aqui para validar o meu método. Eu já aplicava ele de formas diferentes, mas eu já aplicava, mas agora eu aplico de forma pontual. E se você quer saber mais, só me chamar depois no direct. Vamos juntas, eu espero você amanhã para o nosso 10º dia. 1/4 desse desafio já foi preenchido com sucesso, graças a Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele. Eu tenho certeza que da mesma forma que está sendo desafiador para mim estar aqui todo dia, está sendo desafiador para você também. Mas juntas a gente chega lá. Juntas vamos além. Um beijo, Elisa. Muito obrigada pela confiança. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. E se você quiser, né? Não fiz, né? Vou fazer uma pose. Tira uma foto. Publica lá nos seus stories. Fala, olha, gente, mulheres, tá rolando um desafio lá de 40 dias. Se você quer alinhar suas emoções, se você quer curar, se você quer trazer Deus pro centro da sua vida, tá rolando um desafio gratuito. Você só precisa estar aqui. É isso. Até amanhã. Tchau.